bom dia, bom dia, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das aulas aqui do canal Educação, do curso técnico de serviços jurídicos, né? Vocês aqui estão no segundo módulo, estão continuando aí a jornada de vocês rumo ao curso técnico. E aí, pessoal, eu queria me apresentar para vocês, sou a professora Amanda Souza. Eu estarei com vocês nesse segundo módulo, né, trilhando com vocês a disciplina de Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar 2, né? Vocês aí trilharam essa disciplina no primeiro módulo e nós daremos continuidade nesse segundo módulo juntinhos, certo? Então, de já, gostaria de falar que eu tenho a grande felicidade de estar com vocês durante todo esse segundo módulo, tá bom? Então, pessoal, na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre um assunto que muito é importante para todos nós, para vocês aí que estão fazendo o curso técnico, que querendo ou não, o foco de vocês com certeza é o mundo do mercado de trabalho, né? Hoje nós iremos falar sobre isso, o mundo do trabalho. Nós iremos conversar também sobre conceitos e definições, tá certo, galerinha? Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. E aí, pessoal, a nossa aula ela tem uma estrutura, ela tem um roteiro. O objetivo de conhecimento é o mundo do trabalho, os conceitos, as definições, e o objetivo é conceituar o trabalho, que a gente consiga refletir um pouco sobre a importância do trabalho na construção da vida em sociedade, tá? E da teoria prática, nós iremos aí disponibilizar algumas questões para os alunos resolverem no final da aula. No final da aula, vocês terão alguns desafios que vocês conseguirão resolver de acordo com a aula de hoje. E aí, pessoal, nós daremos início à nossa aula de hoje, a nossa primeira parte, né? Porque a nossa aula, esse mesmo conteúdo, nós daremos continuidade amanhã. E aí, galerinha, as relações de trabalho e a sociedade. Essa daí é uma grande questão que nós precisamos aí desenvolver no nosso coração, né? O trabalho e a sociedade. As relações de trabalho, pessoal, elas estão automaticamente ligadas com as nossas relações sociais, tá? A nossa realidade é no mundo social. Por quê? Nós somos indivíduos sociáveis, né? Ou deveríamos ser, né? Se nós não somos ainda, então precisamos colocar isso na nossa cuca, que é muito importante que a gente consiga se desenvolver em sociedade. Que pensa numa coisa difícil, né? O mundo social, meu Deus do céu, não é fácil, não. E aí, galerinha, as nossas condições de trabalho, elas estão ligadinhas com isso, tá? Ligadinhas, ligadinhas. A principal forma de trabalho nos dias de hoje são os serviços. E aí, os serviços, eles fazem parte do nosso dia a dia. Todos nós precisamos executar serviços ou somos beneficiados por serviços que são executados por outros. Nesse caso, o produto vendido é sempre o serviço prestado. Então, a todo tempo, nós temos pessoas que estão disponibilizando serviços ou nós mesmos, tá? Estamos aí disponibilizando um serviço para alguém. Não importa ele sendo remunerado ou não, mas sempre nós estamos fazendo esse exercício, né, de realizar serviços. E aí, pessoal, para a gente compreender um pouco de tudo isso que nós vamos conversar e que nós vamos trilhar nesta jornada, que é sobre o mundo do trabalho, a gente precisa compreender, então, o que é o danado do trabalho, né? Quem é o trabalho? O trabalho é a atividade por meio da qual o ser humano produz sua própria existência. Então, desde o surgimento da humanidade, o trabalho ele está diretamente ligado a todos nós, certo? De uma forma direta ou indireta, o trabalho ele está associado ao nosso dia a dia, porque através dele a humanidade consegue produzir a sua própria existência. Então, vejam aí, o povo que não gosta de trabalho
percebam, povo de Deus, que o trabalho é essencial para a nossa própria existência, tá bom? Então aí, ó, já fica uma palpitação no coração da importância. Essa afirmação, pessoal, condiz com a definição dada por Karl Marx, tá? Quando ao que seria o trabalho. A ideia não é que o ser humano exista em função do trabalho, mas é por meio dele que produz os meios para manter-se vivo. Então, todos nós, não vivemos para trabalhar, mas nós precisamos trabalhar para existirmos, né? Para sobrevivermos. Como é que a gente vai conseguir viver na sociedade, conseguir conquistar os nossos objetivos sem trabalho duro, né? Sem nos dedicarmos a algo. Então, aqui está falando sobre isso, tá bom? A humanidade, ela vive, tá? E porque ela vive, porque ela precisa viver, ela precisa trabalhar para ter recursos para manter essa sobrevivência, certo? E aí, pessoal, dito isso, o impacto do trabalho e do seu contexto exercem grandes influências na construção do sujeito, na minha construção, na sua construção, na nossa construção. Tá? Assim, existem áreas do conhecimento que são dedicadas apenas a estudar as diferentes formas em que se constituem as relações de trabalho e aí os seus desdobramentos na vida de cada um de nós. Então, pessoal, os diferentes tipos de trabalho que existem na sociedade, não importa quais sejam eles, de quais setores, eles são importantes, tá? Eles são importantes para manter uma sociedade em constante construção, tá? E não só para a sociedade, mas para o próprio indivíduo, mas para a própria pessoa. E o trabalho e o homem, eles estão juntinhos, coladinhos, eles são best friends forever há muito tempo. Tá? Há muito tempo que essa pedra é cantada, né? Há muito tempo que o trabalho ele está presente na vida da humanidade. O trabalho teve sua origem no momento em que o ser humano apareceu, tá? Então, é impossível dizer um dia, um mês, um ano e uma hora na humanidade que o trabalho surgiu. Então, é mais fácil falar que o trabalho surgiu com o próprio homem. Porque assim que o homem surgiu, ele já começou a trabalhar. Precisou fazer alguma coisa, certo? E aí, galerinha, por que isso aconteceu? Porque a partir da elaboração de ferramentas, de pedra, lá do tempo da pedra lascada, né? Que vocês estudaram aí na história, que o homem começou a ter a ideia de criar ferramentas para facilitar as suas atividades, meio pelo qual o homem começou a buscar formas de se alimentar e diferentes formas, tá? Antigamente, aí vocês sabiam que o homem, ele consumia, ele tinha uma alimentação mais vegetariana, né? Depois ele começou também a consumir carne, e aí para ele ter acesso a animais, ele precisou a ter recursos diferentes, ele precisou criar, porque não tinha, né, conveniências, não tinha supermercado naquela época que ele poderia comprar uma ferramenta ou algo do tipo para se equipar para caçar. Então ele precisou criar suas próprias ferramentas. Então isso, querendo ou não, é um serviço, é um trabalho, tá? Desde então, o trabalho passou a fazer parte de uma das necessidades da humanidade. Então o trabalho, pessoal, ele é uma necessidade. É uma necessidade para o desenvolvimento de um povo, para o desenvolvimento do ser humano. Pode-se aí dividir a história do trabalho mediante modo de produção que o ser humano desenvolveu através dos tempos, tá? Então, esse trabalho ele não é igual, não, ao longo dos anos. Ao longo dos anos, ele pode ser diferenciado, que são os chamados regimes de trabalho, tá? Isso aqui a gente não vai se aprofundar tanto, porque com certeza vocês estudaram aí em história, né? E aí, pessoal, existiram e existem tipos de trabalho que foram desenvolvidos ao longo da história. Tem um trabalho primitivo, que eram atividades exclusivas da era primitiva.
tem o trabalho, infelizmente, escravo, tem o trabalho feudal, tem o trabalho capitalista e comunista. Então, esses são alguns dos tipos de trabalhos que vocês podem aí encontrar perante todo o processo da história, certo? E aí, pessoal, não seria difícil, então, de se imaginar que quando as ações de trabalho alteram-se no fluxo da nossa história, as nossas estruturas sociais, elas também são alteradas. Porque, assim, se o trabalho, querendo ou não, ele está diretamente relacionado ao nosso desenvolvimento social, então, quando é mudado, tá, a forma com que as relações de trabalho acontecem, obrigatoriamente, aí, quase que obrigatoriamente, essas estruturas sociais também vão começar a ser alteradas, tá? Alguma coisa vai começar a acontecer na sociedade, certo? E aí, pessoal, principalmente a forma como se estruturavam nossas relações. Eita, o grande problema aí da humanidade. Posições na hierarquia social começam a aparecer, né? Começam a aparecer essas hierarquias sociais, formas de segregação, grande parte dos aspectos culturais, relações de trabalho. Então, começam a acontecer divisões, começam a acontecer aí agrupamentos, tá? Tudo isso aí perante ao desenvolvimento do trabalho. Então, estão vendo quanto que o trabalho foi importante para diversos aspectos da humanidade, não só e somente só para ter recursos para sobreviver, mas também ele direcionou a forma com que a humanidade começou a se organizar, tá? Perante a grupos, perante a hierarquias. O trabalho, no decorrer da história, ele foi sendo alterado. Ao longo da história, ele foi sendo alterado. Até mesmo porque os primeiros povos primitivos, a forma que eles se organizavam para trabalhar não é, por exemplo, a mesma forma que começou a ser desenvolvida lá no processo da Revolução Industrial. É totalmente diferente. Mas essa construção e essa mudança foi extremamente necessário para hoje nós estarmos onde nós estamos, certo? Tomemos como exemplo aí o rápido processo de mudança que surgiu nos países europeus no início do século XVIII, no qual hoje chamamos aí de Primeira Revolução Industrial. Pessoal, a Revolução Industrial, ela veio para transformar o mundo mesmo, tá? Quantas pessoas foram empregadas, começaram a trabalhar em fábricas, muitos processos começaram a deixar de ser de forma manual para se tornarem motorizados, tá? Motorizados, ainda não estava na era da automação. Automatizados, eram motorizados, certo? Então, isso que facilitou muito o trabalho também que acontecia na humanidade. E também, pessoal, quando a gente fala do trabalho ao decorrer da história, é importante que a gente compreenda também as relações de trabalho anteriormente da Revolução Industrial, por exemplo. Então, no início aí, eram fortemente agrárias as formas de trabalho. Em muitos lugares, ainda hoje são, tá? Ainda hoje, em muitos lugares do Brasil, do mundo, no nosso estado do Piauí, ainda também são de uma forma muito forte, concreta e importantes também para o desenvolvimento do nosso estado, a esse trabalho agrário construído aí dentro de âmbito familiar. Vocês tiveram até aulas, né, sobre a importância das empresas familiares que existem aí no Brasil como um todo. Elas são uma grande representação do poder de desenvolvimento para todos os estados do Brasil, o desenvolvimento aí das empresas familiares, os negócios familiares. Não só para o Brasil, para o mundo, né?
O ofício dos pais eram geralmente passados aí aos filhos. Então, o trabalho ele era passado de geração para geração. O filho aprendia com o pai, né? O pai que aprendeu com o pai do pai, e aí assim sucessivamente. O que garantia aí a construção de uma forte identidade ligada aí ao labor, a que é sujeito ao que o sujeito se dedicava. Então, tinham famílias que eram próprias, né, da criação de animais, que esse trabalho era passado de geração para geração. Tinham famílias que eram responsáveis pela plantação, por exemplo, do milho, né, que de geração em geração esse costume era passado. E aí, pessoal, com isso, com essa passagem do trabalho do pai para o filho, também era passada a cultura, era passado também a forma com que as pessoas se relacionavam. Não se relacionavam não só umas com as outras, mas também com o trabalho que elas exerciam. E isso é a tal de uma forma de deixar concretizado o passo a passo que acontecia ao longo das gerações, a tradição, tá bom? A tradição. Essa era a palavra que eu estava procurando na mente, tradição. O trabalho ainda ao decorrer da história, o indivíduo ele estava ligado à terra. Então, o homem, nos primeiros trabalhos, ele sempre estava ligado à terra, de onde tirava o seu sustento e a da sua família. Então, nos primeiros trabalhos, né, nos trabalhos mais antigos, que até hoje se perpetuam, tem uma duração, né, se perpetuam, esse trabalho, pessoal, ele era tirado da terra, ele era tirado da natureza. A pessoa plantava e ela conseguia colher aquilo que dava e que gerava sustento para a sua família, que, querendo ou não, no final, sempre é o objetivo do trabalho, tá bom? A economia baseava-se na troca de serviços também, ou de produtos concretos, e não no valor fictício agregado. Então, antigamente, pessoal, o povo que plantava só arroz, que tinha só arroz, né? Plantava o ano inteiro arroz, como era que eles tinham os outros alimentos? Ele ia lá na fazenda que plantava feijão. A galerinha que plantava feijão, eles faziam trocas, né? O pessoal que criava galinhas, porcos, faziam trocas. Isso aí era muito importante, tá? Não tinha ainda um valor agregado fictício como hoje nós temos, né? O valor agregado aos produtos, tá bom? Da mesma forma, o trabalho, pessoal, também estava agregado à obtenção direta de bens de consumo e não a um valor variável de um salário pago, por exemplo, tá? Ou com uma moeda de valor igualmente variável. Então, os produtos, eles tinham outro valor. Tinha um valor mais de bens de consumo, as trocas, né? Como eu acabei de conversar com vocês, a obtenção direta de bens, né? Se eu tinha um bem, se eu tinha um produto que estava um pouco acima do que eu precisava, se eu tinha mais do que eu ia necessitar, eu fazia trocas, tá? E isso, pessoal, é comum até hoje, tá? Em muitas regiões é muito comum. O pessoal aí que tem mandioca, que acaba fazendo farinhada, que tem aí farinha branca, farinha de puba, que tem goma. O pessoal vai lá e troca, né? Ao invés de vender para o colega do lado, vai e troca por uma galinha, troca aí por uma banda de porco, e aí assim sucessivamente. Não precisa necessariamente a troca ser através de um valor de moeda, tá? Aí, pessoal, com relação ao trabalho perante aí todo o processo da história, a estrutura social era rígida, com pouca ou nenhuma mobilidade para os sujeitos. Então, ao longo da história, chegou um momento que essa organização da sociedade ela se tornou um pouco rígida, tá? Principalmente com relação às classes, né? Às estruturas, a hierarquia da sociedade. Nós sabemos aí que
existem pessoas que ocupam determinadas posições, outras pessoas que ocupam outras posições. Isso começa até dentro de casa, por exemplo, essa estrutura organizacional de posições. Os filhos não têm a mesma posição que os pais dentro de casa, né? Os pais, eles são vistos como figuras de autoridade, de orientação, de condução, que merecem respeito. Os filhos estão naquela etapa de aqueles que escutam, que querem aprender, né? Que querem ser conduzidos pelos pais, por exemplo. Mas, pessoal, a estrutura social ela era rígida, com pouca ou nenhuma mobilidade para os sujeitos. Ou seja, um camponês que nascia camponês, ele morria camponês da mesma forma, tá? Era rígida. Essas estruturas sociais, elas não eram tão fáceis de ser mudadas, tá bom? Uma pessoa que nascia camponês, morria camponês. Que um nobre que nascia nobre, morria nobre. Então, essas condições de mudança eram praticamente impossíveis, certo? Então, uma pessoa é igual às formiguinhas aqui, por isso que eu coloquei aqui esse exemplo das formiguinhas. Porque as formiguinhas, elas também são desse jeito, tá? Cada uma das formiguinhas, elas nascem com uma posição, tá? Quem nasceu para ser a rainha das formiguinhas, ela vai nascer já direcionada para aquela posição. Assim também era a sociedade, tá? Era muito rígida com relação a isso. As mudanças trazidas pelo surgimento da indústria alteraram profundamente o sentido estabelecido para o trabalho e para a relação do sujeito com ele. Então, a Revolução Industrial, ela não foi importante somente para facilitar muitos processos, mas ela também trouxe alteração nesse sentido, tá? Do sujeito com o trabalho. E aí, pessoal, não dá para falar sobre mudanças de trabalho sem pelo menos só citar esta criaturinha bem aqui, certo? E um modelo de trabalho que ele trouxe para a humanidade, que foi o Fordismo. A impessoalidade das linhas de montagem que a adoção do Fordismo trouxeram, em que milhares de pessoas amontoavam-se diante de uma atividade repetitiva em uma linha de montagem, sem muitas vezes nem ver o resultado final do seu esforço. Passou a ser uma das principais características aí do trabalho industrial, na criação de automóveis, né, da Ford, por exemplo, Fordismo, que veio aí lá do senhor Ford. E aí, galerinha, esse processo industrial que várias pessoas faziam pequenas etapas, que essas pequenas etapas elas eram repetitivas, muitas das vezes a pessoa não sabia nem o que é que ela estava fabricando, né? Não conseguia nem visualizar o final da sua construção. Então, o Fordismo refere-se aos sistemas de produção em massa, só para a gente poder ficar situado, que inicializou-se, né, que foi idealizado lá em 1913 pelo empresário Henry Ford, autor aí do livro Minha Filosofia e Indústria. Então, essa forma que acontecia nesse processo industrial no período da criação dos automóveis era uma forma de demonstrar o grande poder da Revolução Industrial e as mudanças que ela trouxe para a sociedade. O que você entende aí, então, pelo mundo de trabalho, né? Pessoal, o mundo de trabalho hoje é o que muitas pessoas buscam. É que praticamente a sociedade como um todo, a sociedade trabalhadora, ela deseja estar inserida, tá? O objetivo, né, de muitas pessoas que entram, que estudam, que querem aí progredir, querem criar uma vida social, elas almejam
no caso, o seu espaço no ambiente de trabalho. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Olha aqui, o mundo do trabalho ele é um conjunto de fatores que compreende a atividade de trabalho por meio de um ambiente, conhecimentos, tá? Porque você se diferencia o local que você trabalha também de acordo com os conhecimentos que você possui, conhecimentos investidos, culturas e processos comunicacionais, né? Então, tudo isso influencia no trabalho que uma pessoa exerce, por exemplo. O trabalho ele é um conjunto de atividades que são realizadas por um indivíduo. Então, todo trabalho é um conjunto de atividades realizadas. Aqui a gente não está falando de salário. Aqui a gente ainda não está falando de remuneração. Nós não estamos falando de trabalho, que é uma atividade realizada por uma pessoa que está automaticamente ligada a um valor pré-estabelecido que a pessoa vai receber por aquilo. Nós estamos falando só e somente só ainda do trabalho que é realizado por alguém para que aconteça alguma atividade. Então, por isso que existem os trabalhos, né, remunerados, mas também existem os trabalhos não remunerados. E eles, os dois tipos, são formas diferentes de trabalho. O trabalho ele é um esforço feito por indivíduos com o objetivo de atingir uma meta. Tá vendo? Mais uma vez, o objetivo é atingir uma meta, é executar uma atividade. Pode ser abordado de diversas maneiras e com enfoques em várias áreas, né? Em várias áreas de atuação. Vocês, por exemplo, estão desenvolvendo, criando conhecimentos na parte do setor técnico de serviços jurídicos. Então, vocês esperam, quando finalizarem esse curso técnico, trabalharem em um segmento, né? Vocês conseguirem exercer atividades, ou seja, realizar um trabalho nesse setor. Então, pode ser abordado de diversas maneiras e com enfoque em diversas áreas, como economia, física, filosofia, história, serviços jurídicos e muitos outros. Então, o que diferencia também onde você executa o seu trabalho são os conhecimentos que você possui. É um dos fatores, tá? Não só e somente só, mas é um dos fatores. E aí, o que faz parte aí desse mundo do trabalho? O conceito de mundo do trabalho, ele engloba outros fatores além simplesmente da função que a pessoa está executando, no sentido estrito, né, restrito. Por mundo de trabalho, entende-se as atividades materiais, né, produtivas e os processos sociais que elas estão realizando, inerentes aí à realização de um trabalho, executar uma atividade, certo? Significado aí de tempo e espaço. Querendo ou não, eles estão diretamente relacionados ao tempo e ao espaço, tá? Então, pessoal, o mundo do trabalho, ele também está relacionado a vários outros fatores. Não é simplesmente totalmente direcionado para realizar uma atividade e receber um valor específico. E qual é a diferença entre o mundo do trabalho e o mercado de trabalho? Pessoal, o mercado de trabalho é a relação entre a oferta que existe de trabalho e a procura dos trabalhadores. Então, normalmente, em um local, quando a gente fala o mercado de trabalho é a necessidade que o mercado, que aquela sociedade possui de algum tipo de tarefa que precisa ser executada. Então, é a oferta e a procura. Tá? No mercado de trabalho teve um aumento de vagas, por exemplo, de técnicos de serviços jurídicos. Então, terão também pessoas, né,
serão, no caso, disponibilizadas mais vagas para aquelas pessoas que têm aquele conhecimento para exercer essas funções, essas vagas que estão em aberto. Quando a gente fala desse sentido, nós estamos falando do mercado de trabalho. Agora, pessoal, o mundo do trabalho, ele é o esforço que é dado. É o esforço que é dado para que se consiga algo, tá? Então, o mundo do trabalho é o esforço que é necessário para você conseguir algo, certo? Então, são diferentes, o mundo do trabalho e o mercado de trabalho. E aí, pessoal, normalmente existem também alguns outros pontos que precisam ser analisados com relação ao mercado de trabalho, que a gente precisa ficar atento, que a gente precisa conhecer, que é o que é a precarização do trabalho humano, né? O trabalho, ao longo da história, ele foi sendo modificado. A forma com que a pessoa fornecia o seu serviço, o seu trabalho e o que ela esperava receber daquele trabalho. Antigamente, como eu conversei com vocês no início da aula, o homem, propriamente, ele realizava uma atividade para ter pelo menos alimento, né? E como alimentar a sua família. Com o passar do tempo, né, isso continuou, porém com formas diferentes. Hoje em dia, o trabalho ele envolve muitos outros pontos. E um desses pontos se refere à forma com que os trabalhadores exercem as suas atividades dentro das organizações. Então, a precarização do trabalho significa o desmonte dos direitos trabalhistas. Com o passar dos anos, houve-se a necessidade de observar que os trabalhadores, que em muitos casos faziam atividades com tempos excessivos, né? Antigamente não tinha esse negócio de 8 horas por dia, por exemplo, né? Carga horária de 8 horas, ou a carga horária de 6 horas corridas, não existia isso. Intervalo para almoço, não existia isso, né? Férias, carteira assinada, não existia isso. Então, esses direitos, eles foram conquistados ao longo da história. Direitos para o trabalhador, para que ele possa também se assegurar, porque ele oferta muito tempo da sua vida para uma organização, e aí, de alguma forma, ele precisava de alguma segurança ou relacionado à saúde, a benefícios de aposentadoria, e muitos outros que nós veremos ainda na próxima aula de amanhã, tá bom? Então, obviamente, esses avanços no sentido dos direitos e das garantias do trabalhador não foram dádivas da classe, por exemplo, empresarial, mas fundamentalmente resultados aí da luta de movimentos sindicais e operários. Aqui está falando de um avanço, de uma mudança que ocorreu no processo do trabalho ao longo dos anos. Houve-se em algum momento da história a necessidade da classe trabalhadora não reivindicar e não ficar, por exemplo, satisfeita só e somente com um valor específico no final do mês, tá? Ou de acordo com o que a empresa acordava com o colaborador. Então, houve-se a necessidade dos trabalhadores solicitarem outros recursos. E esses recursos, eles foram sendo conquistados ao longo da história, tá? Ao longo da história. E aí, pessoal, esse processo hoje a gente consegue visualizar muito bem através, né, de muitos direitos que hoje o trabalhador possui. Não são em todos os lugares do mundo, tá? O Brasil ele tem essa dádiva com relação a tantos direitos trabalhistas. Em muitos países isso não acontece. E qual a definição aí de trabalho segundo a física? Aqui eu só coloquei para vocês, só para vocês entenderem, que até quando se refere a trabalho,
Em outro segmento, que é a física, o campo da física, que é uma outra área que a gente não vai se aprofundar, é só para vocês entenderem, ele tem o mesmo sentido também, tá? É a medida de energia transferida pela aplicação de uma força ao longo de um deslocamento. Então, até na física, a pessoa, para executar um trabalho, ela precisa realizar algo, né? Ela precisa fazer algo para que o trabalho ele aconteça, tá certo? Só para vocês terem aí uma dimensão, só para quebrar o gelo. E aí, pessoal, o trabalho e a sociedade, eles andam juntinhos, como eu conversei com vocês. As relações de trabalho, elas estão ligadas às nossas relações sociais e à nossa realidade material. O trabalho, ele é uma atividade por meio da qual o ser humano produz a sua própria existência. Foi um ponto que nós conversamos aí desde o início da aula. A ideia não é que o ser humano exista em função do trabalho, mas sim que ele trabalhe para conseguir se manter vivo, né? Para conseguir produzir meios para permanecer vivo, tendo aí uma qualidade de vida. O valor do trabalho na sociedade, ele vai mudando ao longo da história, ele vai tendo a percepção de uma forma diferente ao longo do tempo. Então, trabalhar se constitui em uma parte importante da vida. Na verdade, nós passamos a nossa vida inteira nos preparando para essa parte da vida, que é o trabalho. Nós trabalhamos, né, ao longo da nossa vida. Eu acho que desde sempre a gente está trabalhando, fazendo alguma coisa. Porém, nós passamos a nossa vida, tá? Desde quando nós somos criança, passamos aí pela escola, com o objetivo de chegar em algum lugar. Quando nós chegamos aí nessa fase que vocês estão, o objetivo é entrar num curso técnico, entrar em uma universidade, entrar no mercado de trabalho, conseguir um futuro, né? Através de quê? Através de alguma atividade. Então, mais uma vez, a gente volta aqui de novo. A importância do trabalho para o desenvolvimento e para construir a vida. E vai além simplesmente do ganhar pão. Hoje em dia, o trabalho ele vai além do ganhar simplesmente o pão. Tem a ver também, hoje em dia, com a relação pessoal, realização pessoal. Por que, por exemplo, vocês escolheram, então, serviços jurídicos ao invés de terem escolhido recursos humanos? Ou porque vocês não escolheram informática? Ou porque vocês não escolheram outro curso técnico? Ou porque vocês escolheram não fazer nenhum curso técnico? Pessoal, é porque vocês têm, no caso, uma realização pessoal. Em algum momento vocês tiveram algo que te identificou mais entre um curso técnico com o outro. Querendo ou não, não é simplesmente pensando só no ganha-pão, mas também é uma forma de identificação. É a identificação pessoal, é um objetivo de vida, tá? A importância do trabalho na vida do ser humano vai muito além do fato de que, através dele, satisfaremos aí as nossas necessidades básicas. Foi-se o tempo disso. Hoje em dia se espera-se muito mais, tá? E aí, pessoal, vou até voltar aqui um pouco para esse slide, porque isso aqui é muito importante para nós. Nós precisamos ter muita atenção com relação ao trabalho. Hoje em dia, o trabalho ele precisa também ser algo que a gente leve para o nosso desenvolvimento da nossa vida. E aí, de já, é um local que a gente precisa sempre estar em constante evolução. Nós somos pessoas sociáveis, nós vivemos em uma sociedade, o mercado de trabalho ele precisa cada vez mais de pessoas mais capacitadas, é um ambiente dinâmico, é um ambiente que a todo tempo muda, então nós precisamos estar em um local que não é movido simplesmente pelo ganhar pão, mas também que nós sejamos pessoas que gostem de novos desafios, né?
que gostem de evoluir, de criar novas habilidades, de criar novas competências, de ser desafiado. Vocês verão que durante o mercado de trabalho, nós teremos muitos outros aspectos que nós precisamos desenvolver e que nós devemos esperar do mercado de trabalho. Não só e somente só, por exemplo, um valor no final do mês, tá bom? Pessoal, esse nosso bate-papo nós iremos continuar amanhã, tá? Então amanhã a gente continua essa nossa conversa. Um forte beijo, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.